Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada frontal e fachada posterior do galpão para reprodução de suínos, depois da vinheta. Muito bem, vamos retornar lá no projeto em AutoCAD, vamos diminuir o zoom, eu vou lá no comando mover, vou selecionar o corte CC e vou selecionar também o corte BB. Eu preciso abrir um pouco de espaço aqui na fachada frontal e na fachada posterior para poder conseguir fazer esses desenhos. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu vou pegar a parte superior da calçada e vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nessa posição. Vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá no comando copiar cursor na área de desenho. Vou selecionar o corte BB. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a parte superior da calçada. Então vou clicar aqui nesse link. Vamos diminuir o zoom. Vou pousar o cursor aqui na calçada. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu vou caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Entre para finalizar o comando copiar, vamos diminuir o zoom. Para eu fazer a fachada frontal, eu preciso imaginar uma linha de corte passando nessa região e observando da direita para a esquerda. Então vou dar um zoom aqui no corte BB. Posso ir lá na barra de navegação, vou expandir as ferramentas de zoom, pegar a ferramenta janela de zoom e vou dar um zoom exatamente no corte BB que me interessa. Eu agora vou apagar os elementos que não me interessam, a começar pelas cotas e pelos símbolos de nível. Delete. Em seguida, eu vou apagar as janelas em corte e as portas que também estão em corte. Vou apagar as duas achuras. Delete. Vou apagar essas duas colunas que eu tenho aqui. Do outro lado também a mesma coisa. Posso apagar o piso. Faltou apagar a porta do depósito. As colunas ou os pilaretes, conforme dito lá no memorial descritivo, elas estão aparentes, mas por uma questão de simetria, eu vou apagar esse conjunto que eu tenho aqui. Então vamos selecionar, delete. Em seguida, eu vou lá na ribbon modificar, vou chamar o comando unir cursor na área de desenho. Eu vou unir aqui o piso da calçada. Então vou clicar aqui nessa extremidade e na extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando unir. Eu agora vou lá no comando estender, cursor na área de desenho, primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha aqui da calçada. Enter para finalizar a seleção, segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essas duas linhas que eu tenho aqui, mais essas duas linhas, a mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando estender. Vou apagar essas linhas que eu tenho aqui. Delete. Como a viga vai ficar aparente, vou clicar nela aqui nesse ponto e vou estender até o outro lado. Ctrl botão direito do mouse, vou escolher a opção perpendicular e eu vou clicar aqui nesse ponto. ESC. Posso apagar as linhas que não me interessam. Delete. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Eu agora vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essas linhas que estão na camada alvenaria em corte. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas fiquem na camada alvenaria em vista. Basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir o zoom. Vamos clicar aqui nessa linha. Clica no grip, joga para a direita. ESC. Eu agora vou desenhar a rampa. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Comando linha, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom na região de trabalho, pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto, clico nessa extremidade,
clico na extremidade oposta e aí eu vou descendo até a linha de calçada. Enter para finalizar o comando linha, está feita aí a rampa. Vamos diminuir o zoom, eu vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho, vou selecionar a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser a parte superior aqui da calçada, clico, e aí eu vou dar uma rotação de 90 graus. Enter, vamos diminuir o zoom, vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção horizontal. Vamos dar o zoom aqui pegando a planta baixa e a fachada frontal. Vamos conferir os alinhamentos. Primeiro, conferir a calçada, em seguida o telhado, depois a parede, a coluna, a janela. Vamos subir um pouco o desenho. Vamos conferir essa coluna aqui. Se vocês observarem, o que foi desenhado aqui foi, na verdade, a parede. Então, o alinhamento está sendo feito com essa parede interna que eu tenho aqui. E a linha de baixo. Então, eu preciso marcar a coluna, uma vez que essas colunas elas estão aparentes. Então, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto de baixo. A mesma coisa com a coluna inferior. Vamos conferir o alinhamento da porta. O alinhamento da janela, que acabou sendo apagada por engano, não tem problema. Basta eu deixar aqui a marcação das linhas de construção que eu refaço a janela. Essa coluna ela não vai ficar aparente. Vamos conferir o alinhamento dessa coluna aqui, mais o beiral e o alinhamento do passeio. Vamos diminuir o zoom. Eu aqui na fachada frontal, olhando da direita para a esquerda, eu vou enxergar a caixa de inspeção. Vou marcar ela aqui. Não posso esquecer dessa torneira. A mesma coisa lá do outro lado. Então vamos marcar a caixa de inspeção. E novamente eu não posso esquecer dessa torneira. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Olha, vou selecionar o piso da calçada, a laje e mais a parte interna do telhado. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas que eu tenho aqui, mais essas linhas que eu tenho aqui. Vamos aumentar o zoom e eu posso aparar aqui dentro do telhado também. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá agora no comando rotacionar, cursor na área de desenho, seleciono a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a parte superior da calçada e eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Primeiro vamos consertar essa janela. Então vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar a janela. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Clico. E aí eu vou arrastar para o outro lado, em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar as linhas de construção. Vamos centralizar o desenho. Vou dar um zoom aqui nessa região. Vou apagar as linhas que não me interessam. Delete. Comando aparar. Cursor na área de desenho, entre para o modo aparar direto, vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou colocar as caixas de inspeção aqui nas laterais. Para isso eu vou lá no corte CC, vamos dar um zoom. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a caixa de inspeção. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Vamos diminuir o zoom. Vamos retornar lá para a fachada frontal. Eu vou colar exatamente aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar a linha de construção. Tem uma torneira aqui. Então vou lá no corte BB. Vamos dar um zoom aqui na torneira do lavatório. Comando copiar, cursor na área de desenho. Selecione a torneira. Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa base. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu vou caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou caminhando até atingir a aresta. Vou clicar aqui nesse ponto, vamos diminuir o zoom.
Vamos retornar lá para o fachada frontal. Ferramenta ou Snap de Enter. Ponto base vai ser essa quina aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 30 centímetros para cima. 0,3. Sinal de menor. Como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, vou selecionar a caixa de inspeção mais a torneira, Enter para finalizar a seleção, vamos diminuir o zoom. Primeiro ponto de espelhamento pode ser essa extremidade que eu tenho aqui, e o segundo ponto de espelhamento vai ser a extremidade de cima. Excluir objetos de origem? Não. Vamos diminuir o zoom, posso apagar a linha de construção auxiliar que eu tenho aqui. Vamos dar um zoom aqui na legenda da planta, vou dar um duplo clique. No lugar de planta 03 é a planta 05 e no lugar de corte BB eu vou escrever fachada frontal. Ok, vamos diminuir o zoom. Está pronta aí a fachada frontal do galpão para reprodução de suínos. Eu agora vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar toda a fachada frontal, Enter para finalizar a seleção. Vamos diminuir o zoom, reposicionar o desenho. Ponto base, vou clicar aqui na parte superior da calçada e aí em cima do rastreador de objetos eu vou caminhando para o outro lado. Clico, Enter para finalizar o comando copiar. Vamos dar um zoom aqui agora na minha fachada posterior. Lembrando que a fachada posterior é como se eu tivesse uma linha de corte aqui na parte externa do galpão e observando o galpão da esquerda para a direita. Então a gente observa que eu não vou ter as janelas e nem essas torneiras que eu tenho aqui. Vou ter apenas as colunas e o portão central. Então vamos dar um zoom aqui na fachada posterior. Primeira providência, vamos apagar as janelas. Delete. Vamos apagar também as torneiras. Delete. Vamos dar um zoom aqui na viga de cima. Lembrando que aqui na fachada posterior eu não vou ter a laje, uma vez que o setor de produção não tem laje. Então eu vou ter somente a viga aqui. Então aqui eu tenho viga mais laje que está dando 30 centímetros. Então o que eu faço? Vou lá no comando de deslocamento, cursor na área de desenho, eu vou descer essa linha de laje 1 centímetro, 0,1. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. E aí eu vou deletar essa linha. Agora sim eu estou com uma viga de 20 centímetros. Todo esse oitão aqui vai ser fechado com uma alvenaria. Vamos diminuir o zoom. Vou aqui na legenda da planta, duplo clique na legenda da planta. No lugar de planta 05 é a planta 06 e no lugar de fachada frontal é a fachada posterior. Ok? Vamos diminuir o zoom, vamos centralizar o desenho. Eu agora vou lá na barra de navegação, vou clicar aqui no comando janela de zoom, cursor na área de desenho. E aí eu vou abrir uma janela de zoom, pegando toda a planta, todo o projeto. Muito bem, com isso nós finalizamos a fachada frontal e a fachada posterior do galpão para reprodução de suínos. No próximo vídeo, iremos trabalhar as fachadas laterais. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!